Amém, glória a Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé nesta noite. Aleluia. Nós já louvamos o Senhor nesta noite. Para a glória de Deus, nós vamos nos alimentarmos nesta noite com a palavra, amém? Coloca a mão sobre o teu coração nessa noite e fala com o Espírito Santo de Deus que já está aqui. E eu creio que já falou com cada um de nós através dos louvores, mas agora Ele vai falar e vai confirmar através da palavra dEle. Fala para o Senhor qual que é a angústia. Fala para o Senhor o porquê desse medo nesta noite. Fala para o Senhor porque Ele está aqui. Eu e o Glaico nós não podemos te ajudar, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui nesta noite, Ele pode mudar o quadro e o rumo da sua história, porque Ele é Deus. E Ele já se faz presente aqui nesta noite. E Ele marcou esse encontro comigo e contigo nesta noite para falar aos nossos corações. Você que entrou aqui desanimado, angustiado, em nome do Senhor Jesus, toda essa angústia, toda essa tristeza, bata em retirada em nome de Jesus. Papai querido, ó Deus de glória, nós nos prostramos nesta noite diante do Teu altar, diante da Tua presença. E apresentamos a Tua amada igreja nesta noite. Papai querido, começa nesta noite, ó Pai, a fazer de cada um aqui nesta noite um instrumento, um vaso precioso diante do Teu altar. Papai querido, começa a sondar cada coração, começa a sondar, Papai querido, cada pensamento nesta noite. E tira, Senhor, tudo que não provém do Senhor no nosso meio. Papai querido, que nesta hora o Senhor venha tirar todas as escamas dos olhos. Papai querido, que nesta hora, ó Pai, o Senhor venha abrir, ó Pai, os olhos espirituais e os ouvidos espirituais da Tua igreja. Papai querido, que a palavra que vai ser ministrada venha achar guarida, Senhor, em cada coração nesta noite. E o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha regá-lo, ó Pai, para dar crescimento. Papai querido, eis aqui cada um de nós diante da Tua presença. O Senhor conhece a necessidade de cada um aqui nesta noite. Papai querido, que nesta hora o fortalecimento do Senhor, Papai querido, que a paz do Senhor, ó Pai, venha ser derramada no meio da Tua igreja. Papai querido, e que a palavra que vai ser ministrada venha do Teu coração para os nossos corações nesta noite. Continua, ó Pai, e fala com cada um de nós aqui nesta noite. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pega as suas Bíblias nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. E a partir do alimento, que é a palavra de Deus, é que nós vamos crescendo espiritualmente. Que nós vamos entendendo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque é através da palavra que o Senhor fala nos nossos corações. Os louvores é em agradecimento por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Nós louvamos agradecendo pela presença do Senhor e que Ele tem cuidado de cada um de nós. Por isso nós estamos sempre voltando, e cada vez voltando em maior número, porque o Senhor tem nos fortalecido. Abram vossas Bíblias em Isaías 53. Isaías 53. Amém? Isaías 53, do 1 ao 12.
Deixa eu, irmã Júlia. 53. Amém? Vai dar uma diferencinha de interpretação, tá? Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelada a obra do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens e um homem de dores, experimentado no sofrimento como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nos consideramos castigados por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não se abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores ficava calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu já lhe dei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte. E foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelas transgressores intercedeu. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isaías está falando para o povo de Deus sobre Jesus Cristo há mais de 600 anos antes de Jesus nascer. Porque Deus nunca deixa o seu povo enganado. Nessa época aqui, era a época de Ezequias. As outras 10 tribos do sul já tinham sido levadas cativas porque não estavam andando no caminho do Senhor. Nós sabemos que a porta é estreita, nós sabemos que há dificuldade para andar nesse caminho. Mas nós também sabemos que há um Deus, Criador dos céus e da terra, que anda dentro do nosso coração e vai nos guiando passo a passo. E fala dentro do nosso coração para a gente não se preocupar com o tempo. Aqui fala de Jesus para o próprio povo, no momento mais difícil da vida deles. Porque um dia escolheram um rei, não quiseram mais Deus direcionando a vida deles como rei. E o Senhor permitiu, porque Deus nunca interfere no livre-arbítrio de cada um de nós. Se nós estamos reunidos sob essa palavra, que se nós saímos da nossa zona de conforto, foi porque nós quisemos vir aqui e aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E cada vez que nós aprendemos, é um tijolo que nós vamos construindo o nosso alicerce espiritual da palavra de Deus. Jesus Cristo, vocês conhecem, fez milagres, andou sobre as águas, curou coxos, curou cegos, andou na simplicidade. Ele era Deus, deixou de ser Deus para ser como nós, para passar pelo sofrimento. Então toda vez que vier uma dificuldade na sua vida, saiba que Jesus também passou por ela. Ele passou e venceu e falou: agora vocês não vão passar sozinhos, vocês vão passar comigo. Esse era o intuito quando Jesus escolhe os seus discípulos e começa a mostrar o caminho para cada um deles. Estavam andando junto.
Esse é o verdadeiro sentido quando Deus tira o povo da escravidão do Egito, 430 anos, e coloca no deserto. Também estava caminhando junto. No momento da vida onde nada crescia, porque não se pode plantar no deserto, o maná cai do céu. E Deus começa a operar na vida desse povo. Mas vamos falar de Jesus. A palavra de Deus fala que ele não tinha beleza. Ele não tinha nada que se atraísse pela sua fisionomia física, porque o que Jesus tinha de verdade estava dentro do coração, estava dentro dele. É por isso que Deus sempre fala para nós nunca julgarmos as pessoas, porque nós não sabemos o que está dentro do coração daquela pessoa. Nós não sabemos o que Deus tem na vida daquela pessoa. Você lembra quando Paulo estava perseguindo os cristãos, estava batendo nos cristãos, estava matando os cristãos? O Senhor na palavra pede em Mateus 5 para que a gente olhe para as pessoas que perseguem a gente. Isso é um cristão. No mundo, a palavra de Deus, no mundo fala assim, que se alguém pisar no seu pé, você pisa de volta. Se alguém te bater, você bate de volta. A palavra de Deus fala, se alguém bater em você, você vira a face. Mas existe outra coisa, aí é Deus quem vai tomar conta do negócio, e Deus não perde batalhas. Se vocês prestarem atenção do começo até o final da palavra de Deus, Deus nunca perdeu uma batalha e jamais Ele vai perder, porque Ele é o Criador e Consumador da fé, é o Criador de todas as coisas. Nós somos humanos, somos falhos, mas através da nossa falha e do nosso erro, nós vamos aprendendo. Aqueles que querem de verdade aprender, se desprender do mundo, começar a andar no caminho da palavra do Senhor. No começo, no jardim do Éden, a palavra de Deus fala que existia duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal, que dava um fruto bonito, um fruto que chamava atenção, e a árvore da vida. A árvore da vida não tinha todo esse atrativo. A palavra de Deus também, se você olhar de fora, você não vai ver atrativo nenhum nela, porque para você enxergar o que está dentro da palavra, você tem que se aproximar dela. Quando as pessoas olhavam para Jesus, não tinha nada que pudesse atrair, mas quando Jesus começava a pregar o Evangelho, a palavra de Deus, ele começava a mostrar o que estava dentro do coração, quem era ele de verdade. Para você conseguir enxergar quem é Deus de verdade, você tem que olhar para a palavra, e a palavra vai te mostrando aos poucos quem é Deus, que faz o pequeno ficar grande. Por isso que todas as vezes ele pegava alguém exaltado, ele colocava lá embaixo e começava a trabalhar de novo quando ele se tornava humilde. E não foi diferente na vida de Paulo. Quando perseguia, achava que era o grande, que era o tal. Mas quando teve um encontro na estrada de Damasco, a vida dele mudou. Esse encontro na estrada de Damasco é o que nós estamos tendo aqui hoje. Para a glória e honra do Senhor Jesus, estamos tendo um encontro com o Senhor Jesus, estamos ouvindo a voz do Senhor Jesus, através dessa mesma palavra, é espiritual. Se você abrir o seu coração, vai entender o verdadeiro sentido dessa palavra, e ela vai romper paradigmas, ela vai dividir juntas e medulas, porque a palavra tem poder para isso. Para você, para aquele povo enxergar quem era de Jesus de verdade, começa na vida de Pedro, Jesus pregando o Evangelho em cima de um barco. Passaram a noite inteira, não pescaram nada. Já estavam limpando as redes, porque iam chegar nos seus lares sem levar o alimento, porque não tinha peixe para vender. Naquele momento, ouvindo a voz do Senhor Jesus, talvez olhando aquela fisionomia dele, não deram moral, mas quando Jesus começa a pregar, a palavra começa a entrar nos ouvidos e fazer sentido dentro do coração. É o poder que a palavra tem. Se você tiver fé e continuar buscando, a palavra vai fazer sentido no coração de cada um de vocês, assim como fez na vida de Pedro. O sentido foi tão grande na vida de Pedro, porque Pedro era um pescador profissional, não passou a noite inteira, não pegou nada. Ouvindo Jesus, que não tinha atrativos, não tinha beleza externa, mas a beleza do Senhor estava dentro dele, através da palavra que ele mesmo estava pregando, através das suas atitudes, através do seu caminhar. Pedro acredita quando Jesus fala para ele: volta e lança a rede, porque já tinha ouvido um pouco aquela palavra, essa mesma palavra que nós estamos pregando aqui hoje. Pedro, não se importando daquilo que ele estava vendo, mas daquilo que ele estava ouvindo, faz o que Jesus tinha falado para ele: pega o barco e vai para mais
para dentro do mar. Sabendo que era um profissional, sabendo que não ia pegar nada, mas ele ainda acreditou nele, ele acreditou em Deus. Quando nós deixamos de acreditar em nós mesmos e colocamos a nossa fé no Senhor, as coisas mudam. Mas isso é difícil, mas não é impossível, porque grandes homens fizeram isso. Fizeram para mostrar para mim, para vocês, que se vocês tiverem fé, pode acontecer a mesma coisa. Jesus é tão maravilhoso que depois de tudo que ele fez, ele fala assim para os seus discípulos: se vocês tiverem fé e fazerem a minha vontade, andarem nos meus caminhos, farão coisas tão grandiosas ou maior do que eu já fiz, porque eu estarei ao lado do Pai. Somos nós hoje aqui reunidos que estamos fazendo essa obra hoje, aqui nesse lugar. Somos nós que fomos escolhidos para o Senhor Jesus, porque um dia Ele foi trazendo de um a um para dentro e falando: vai ouvindo essa palavra e vai abrindo o coração, que vai fazer sentido. E quando fizer sentido dentro do seu coração, você vai ver o que eu posso fazer nas vidas de cada um de vocês. Mas lembre que a palavra, ela tem que entrar no coração. Pedro, acreditando, entra no barco e vai para mar adentro. Lança aquela rede. Se ele não tivesse crido, ele não voltaria, porque ele ia acreditar na sua própria força, mas acreditou na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que a rede ficou tão pesada que tiveram que chamar mais barcos. Porque todas as vezes que nós encontramos na palavra do Senhor, o Senhor multiplica. Ele multiplica na sua vida, Ele multiplica na parte espiritual, na parte financeira, em tudo que você imaginar. Mas precisa de ter fé e andar nesse caminho, ouvir a palavra e obedecer aquilo que o Senhor fala na palavra de Deus. Foi o que Pedro fez, obedeceu, foi até lá, no fundo, no mar, lançou a rede e descobriu que ele era pecador, porque ele disse para Jesus: Senhor, afaste de mim, porque sou um homem pecador. Somos nós. Vai demorar um pouco para a gente crer de verdade que somos pecadores, mas quando nós continuamos essa caminhada, o Senhor vai falando dentro do nosso próprio coração. Em 1 Samuel, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 16, vamos navegar um pouco na palavra do Senhor, do 1 a 13. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve o novilho com você, diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor manda Samuel. Samuel já estava velho, de caminhada com o Senhor. Já tinha maturidade espiritual. Ele já tinha conhecimento, ele tinha intimidade. Ver ele falando com Deus aqui dentro do coração. Intimidade. Nós lutamos cada dia quando nós oramos, quando nós buscamos a presença do Senhor para ter intimidade com Deus. Porque quando você tem intimidade com Deus, Deus faz maravilhas no meio de nós. Lembra disso. Samuel aprende uma lição, porque quando ele vai chegando na casa de Jessé, vai aparecendo o seu primeiro filho, alto, forte. Ele olha a parte externa, aquilo que nós estamos acostumados a ver quando nós estamos no mundo. Mas agora você é espiritual, você não olha mais a externa, você olha dentro do coração. Então às vezes você vê uma pessoa jogada na rua, pedindo, uma pessoa que está bêbada, vários anos drogada ali, não julgue aquela pessoa, porque talvez dentro do coração dela tem algo que o Senhor queira, só quer transformar a vida dela. E lembre que para Deus nada é impossível. Ele fez na minha vida, pode fazer na sua. Ele fez na vida de Pedro, pode fazer na sua. Ele fez na vida de Paulo de Tarso, pode fazer na vida de cada um de vocês. Porque olha dentro do coração, não na parte externa da pessoa. Samuel estava aprendendo uma lição, porque o primeiro filho que vem, forte, alto, guerreiro, homem de luta, Samuel já prepara o óleo e já vai em direção, falando: é esse aqui, eu tenho certeza, porque eu estou vendo com os meus olhos. Mas quando ele se aproxima, o Senhor fala: pera, não é esse. E aí, Deus já poderia falar que não era nenhum daqueles, mas Deus faz passar todos os filhos de Jessé para Samuel aprender. Porque assim que nós vamos aprendendo é com os erros. Cada vez que nós erramos e nós nos levantamos, nos tornamos mais fortes.
Cada vez que passava um dos filhos de Jessé e Samuel tornava a errar, ele já começava a desanimar. Pronto, não estou acertando nenhuma hoje. Mas é Deus que nos mostra o caminho. Quando termina todos os filhos de Jessé que estavam na casa, Samuel olha para Jessé e fala: cadê? Acabou-se os meninos? Ele falou: tem um ainda. Ainda tem um que resta, que está nas malhadas cuidando das ovelhas. Mas para que Samuel chegasse até a esse, Samuel teve que passar por todos os outros. Para a gente chegar naquilo que Deus quer nas nossas vidas, nós temos que passar por todos os obstáculos que Ele mesmo vai colocando para cada um de nós. Obstáculos que Samuel passou. Obstáculos que depois Davi passou e todos os grandes homens que andaram com Deus. E vocês também fazem parte desse povo, porque também fazemos parte de Deus. Somos filhos de Abraão na fé. A partir desse momento, quando chega Davi, o menorzinho da turma, o desacreditado, nem seu pai acreditava que ia dar alguma coisa. Mas Deus faz a diferença na vida de cada um de nós. Não importa se a pessoa falar para você que você não vai conseguir vencer. Você tem que olhar e ouvir a palavra de Deus que fala: você é um vencedor. É assim que nós crescemos, porque nós crescemos da água da vida, da fonte que jorra inesgotavelmente para a vida eterna. Nós fazemos parte desse povo agora. Esse povo que passou só nos mostrou: acredite de verdade, continue avançando, que vocês também se tornarão vencedores nessa palavra, porque todas as pessoas que andam com Deus vencem. O mundo fica para trás, mas o povo de Deus continua caminhando. Tem que ter fé no coração. Através da fé e da lição que Samuel estava aprendendo, chega Davi, sem saber o que estava acontecendo naquele momento. E quando ele chega, o Senhor toca forte no coração de Samuel, fala: unge, porque este é que eu escolhi, é o menor da turma, é o mais pequeno dessa casa que vai virar rei. Então lembra que tamanho para Deus não existe, fisionomia para Deus não existe. Deus não faz acepção de pessoas. Ele pode escolher qualquer um para fazer uma grande obra, mas você tem que estar com o coração aberto, determinado, para que acompanhe, porque quando chamou Davi, ele veio. Largou o que estava fazendo, porque ele veio ouvir aquilo que Deus tinha para falar. E quando unge, ele acredita. Acreditar é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, fazendo a diferença. Hoje nós somos um povo escolhido por Deus. Nós somos um povo que está firmado na raiz, que é o Senhor Jesus, na videira verdadeira. E que vai dar fruto, e fruto, e fruto, e fruto, e fruto. E vai encher, alimentar outras pessoas com essa mesma palavra. Davi acredita, começa a enfrentar dificuldades, porque a partir do momento que você começa a andar com Deus, vai ter dificuldade, mas agora que você vai ter dificuldades, Deus vai estar com você. Ele vai falar com você através dessa palavra, coisas que você nunca conseguiria enfrentar quando estava no mundo, porque tinha medo. Agora você é um vencedor, não tem mais medo, porque Deus está contigo e Ele vence batalhas. Davi vence a sua primeira batalha enfrentando um homem alto, forte, um guerreiro, muito maior do que ele. E Saul, quando ele chega, Saul fala: você é muito pequeno, você é muito fraco, você não tem condições de vencê-lo. Porque é assim que as pessoas do mundo vão falar para vocês. Não acredita na palavra, para com isso, fica em casa, você ganha mais assistindo filme. Vem para a palavra, porque a palavra vai te dar vida eterna. A palavra vai te dar coragem, a palavra vai te dar determinação, vai mudar a sua vida, o seu caráter. E as pessoas vão ver, e elas vão ver o brilho do Senhor Jesus e falar: é vencedor. Porque todas as pessoas que andam com Deus são vencedores. Nós somos vencedores. Davi enfrenta a sua primeira batalha. Todo o exército estava com medo de Golias, mas Davi não olhou para Golias. Davi olhou para Deus. E quando Davi olhou para Deus, ele viu tanto que Golias é insignificante. Todas as vezes que vocês olharem para Deus, vocês vão ver que seus problemas são insignificantes, porque Ele vence qualquer batalha que aparecer na vida de vocês. Ele abriu o mar vermelho para o povo dele passar.
Ele andou com esse povo durante 40 anos no deserto. Nada é impossível para Deus, mas você tem que colocar isso no seu coração e falar: eu faço parte desse povo da Bíblia, esse povo que andou com Deus. E aí continuaremos marchando para a vitória. Em Êxodo 25, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 25, 1 a 9. Olha que interessante. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Essas são as ofertas que darei, que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, peles de texugo, peles tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia. Tudo para construir a arca da aliança. Um povo que era escravo no Egito, agora estava construindo a sua própria liberdade, construindo com Deus as suas leis, construindo o tabernáculo. Um povo que saiu com as mãos fortes do Senhor. Enquanto aquele povo do Egito olhava para aquele povo e falava: é escravo, é meu escravo, eu faço o que eu quero. Deus olha para aquele povo e fala: é meu povo, e meu povo eu cuido. E quando eu cuido direito. Eu dou regras, eu dou lei, eu dou determinação para esse povo, e esse povo aprende a enfrentar dificuldades. Mas vamos lá na frente, quando Deus manda construir tudo que tinha dentro do tabernáculo. A arca da aliança era revestida de ouro. A madeira que colocava para se carregar a arca de um lado e do outro era revestida de ouro. Os castiçais lá dentro, tudo era revestido de ouro, pedras preciosas. Mas o tabernáculo que envolvia tudo aquilo, aquela casinha que envolvia tudo que estava lá dentro de ouro, de pedras preciosas, era feita de pele de texugo, era feita de pele de cabra. Por quê? Porque quem estava de fora olhava aquilo, não dava valor nenhum, só de ver aquele couro de texugo, couro de cordeiro. Porque para saber o verdadeiro valor que estava lá dentro, a pessoa tinha que estar próxima de Deus. Por isso que Deus nunca mostra aquilo que está externo. Ele não preocupa com isso. Ele preocupa com aquilo que está dentro de você. Ele não preocupa com a roupa que você está vestindo. Ele não preocupa com nada. Ele só preocupa com o seu coração. Porque dentro do seu coração é onde o Espírito de Deus vai fazer morada. Esse povo estava aprendendo no deserto, fazendo tabernáculo. Por que Deus coloca tudo de ouro dentro e por fora a coisa mais simples do mundo? Porque aquilo ali simbolizava o Senhor Jesus Cristo. Porque o verdadeiro tesouro de Jesus estava dentro dele, não na parte externa. Por isso que as pessoas olharam para Jesus, chegavam a virar o rosto para o outro lado. Jesus não é esse loiro dos olhos azuis que eles pintam. O ser humano é assim mesmo. Mas o Senhor Jesus, aquilo que ele tinha dentro dele, dá esse brilho. Aquilo que ele tinha dentro dele, valia esse ouro, todo esse brilho. Mas para você ver o que estava dentro do Senhor Jesus, você tem que fazer o quê? Se aproximar dele. Nós nos aproximamos através dessa palavra de Deus. Moisés sabia, ele estava aqui fazendo essa obra, porque um dia ele teve um encontro na sarça ardente. Ele sabia o verdadeiro valor da liberdade. Porque nós só vamos valorizar a liberdade a partir do momento que, um tempo da nossa vida, nós andamos na escravidão. Éramos escravos da bebida, éramos escravos de tudo que é de ruim, da inveja, da maldade. Porque o ser humano, no natural, ele é mau. É por isso que ele precisa de muita, mas muita mesmo, palavra para transformar o coração. Em Gênesis 45, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 45, 1 a 9. A essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto,
disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse José: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. José também era um sonhador, mas o sonho de José era diferente, porque Deus colocava o sonho na vida dele. Ele acreditava de verdade. Provavelmente alguma coisa que ele tinha visto, o Senhor já tinha mostrado, com tempo menos. E ele foi acreditando de verdade. Quando falou para os seus irmãos o castigaram. Tentaram matar, jogaram no poço, depois venderam ele como escravo, porque os seus irmãos não conseguiam enxergar o que estava dentro do coração de José, viam apenas a parte externa, e com toda a maldade que eles tinham no coração e inveja do homem, tentaram de todas as formas tirar José do caminho deles. A partir desse momento, quando José é vendido, eles mentem para o pai de José, que gostava, amava ele demais, Jacó. Jacó tinha feito muitas coisas erradas antes de andar com Deus. Enganou seu irmão Esaú, pegou a primogenitura, pagou caro por isso, porque tudo aquilo que ele fez de ruim voltou para ele de novo. É isso que nós temos que entender, que quando nós começamos a andar com Deus, Ele vai tratando o nosso coração. Vamos sendo diferentes. Ele chora muito pela perda de seu filho, porque eles disseram que ele tinha sido comido por uma fera, tinha morrido. Vários anos ele se encontra no Egito, continua uma vida, continua caminhando, não olha para trás, olha para Deus. Sabia que Deus era a diferença na vida dele, continua andando mesmo depois de tudo isso que tinha acontecido, essa perda grandiosa no coração. Perda essa que às vezes nós temos, quando nós perdemos um ente querido, um familiar, perdemos mãe, perdemos pai, perdemos irmãos. José resolve continuar essa caminhada, e acreditando que Deus ia dar o escape, porque ele ainda tinha aquele sonho que Deus tinha revelado, e ele acreditava que aquilo ia acontecer na vida dele, independente de tudo que pudesse vir. Foi preso injustamente. A maioria de nós às vezes reclamamos por coisas tão pequenas e supérfluas para Deus. Às vezes nós perdemos um tempo tão grandioso, ao invés de agradecer, ficar mastigando com coisas tão pequenas, ao que José passou. Foi tirado da sua família, quase os seus irmãos o mataram, depois foi vendido, se torna escravo, depois ainda vai preso injustamente, mas ele ainda continuava, assim como Paulo e Silas, glorificando o nome de Deus naquela prisão. Quando você tem fé no coração, não importa onde colocar você, se você não fez nada errado, você está ali para ganhar almas, continua glorificando o nome de Deus. Esse é o verdadeiro sentido do crente. E José se torna governador, depois de vários anos preso, porque ele estava pregando a palavra lá no presídio. De uma certa maneira ele estava pregando. Faraó começa a sonhar vários sonhos, não entendia, ninguém conseguia explicar. 2 anos ele sonhando, 2 ou 3 anos sonhando a mesma coisa. Aquilo chamou a atenção. E aí um dos que estava lá dentro falou: eu conheço alguém que pode interpretar esse sonho. Aquele José, que as pessoas olharam e não conseguiam ver, só a parte externa, não dava nada pela parte externa dele, mas o que estava dentro do coração dele é que era forte, o que estava dentro do coração dele é que era bonito, porque o Senhor estava dentro do coração dele. É por isso que nós temos que deixar o Senhor habitar no nosso coração, que Ele nos transforma. José estava sendo transformado. E o que é mais bonito de tudo é que quando José se torna governador, vem uma fome incessante em todo o país. Mas José já sabia que aquilo ia acontecer, e durante 7 anos ele foi acumulando trigo, acumulando comida dentro do celeiro do Egito. E aí os seus irmãos com fome vão pedir alimento aonde? No Egito. E com quem que eles vão pedir alimento? Com o próprio irmão que eles tinham vendido como escravo. Está vendo como Deus dá a volta? Se você acreditar de verdade, Ele muda a sua vida. José um dia desacreditado, ninguém nem sabia quem era José, olhava nele e ainda ficava procrastinando o pobre do menino. Mas dentro dele tinha Deus, ele acreditava de verdade. E os seus próprios irmãos vão pedir comida, sem saber, para o próprio irmão que eles tinham vendido. Qualquer um de nós que não tem Deus no coração vai querer se vingar de uma situação dessa. Eu vou me vingar dos meus irmãos, eu vou me vingar da mulher de Potifar, porque me colocou aqui injustamente, eu vou me vingar de todas essas pessoas. Mas José não, ele não fez isso, mostrou que o coração dele é um coração em Deus.
Por isso que o Senhor coloca ele no mais alto grau que estava lá no Egito. Depois de Faraó, quem mandava era José. Era o segundo homem mais poderoso dentro do Egito. E nem era a nação dele. Isso é o que Deus faz, se você tiver fé de verdade. E o que é mais bonito, que naquele momento José prende um dos irmãos, o mais novo, Benjamim, que era o irmão mais novo dele. E aí fala para ele, fala para um dos irmãos, fala assim: você agora vai falar para o seu pai que o seu irmão está aqui. Ele falou: não, nós já nos arrependemos tanto daquilo que nós fizemos para o nosso irmão. E quando ele se arrepende de verdade daquilo que eles tinham feito para José, José se revela para eles. Quando você se arrepender de verdade daquilo que você já fez no mundo, o Senhor se revela para cada um de vocês e começa uma nova caminhada. Esse é o sentido da palavra, esse é o verdadeiro sentido do Evangelho. Ele quer tirar isso que está cravado no seu coração e jogar para fora e colocar ele aí dentro, uma luz que brilha, uma luz forte, que as pessoas vão ver e vão querer também alimentar desse alimento. Esse é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Depois do arrependimento, José se revela para cada um e fala: eu sou José, o irmão de vocês. Mas o que é tão bonito, que José já sabia que estava naquela situação, passou por tudo aquilo que passou, porque tinha sido obra de Deus. Tudo que nós passamos para nós chegarmos até aqui, obra de Deus. Da agora para frente continuaremos glorificando o nome do Senhor, amém? Em Lucas 19, nós já estamos terminando. Lucas 19. Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o seguia. Não conseguia por causa da multidão. Assim, correu diante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passando por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. Jesus Cristo aqui já estava sendo reconhecido pela sua obra. Ele continuava sendo aquele mesmo que as pessoas olharam e viravam os olhos para o outro lado. Aquela pessoa que não tinha a beleza carnal humana, aquela pessoa que não era atrativo para se ver, mas existia algo no coração dele, e através daquilo, porque a verdadeira luz estava dentro dele. Aquilo que nos atrai o nosso coração, o amor verdadeiro, estava dentro do Senhor Jesus. Zaqueu resolve nesse momento querer enxergar isso também. Para a gente enxergar aquilo que Jesus tem nas nossas vidas, nós temos que nos aproximar e romper barreiras. Zaqueu era rico, ninguém gostava dele. Zaqueu era pequeno, de pequena estatura. Mas ele deu o seu jeitinho para se aproximar, para chamar a atenção do Senhor Jesus. Isso que nós estamos fazendo hoje aqui chama a atenção do Senhor Jesus. Porque nós estamos aqui reunidos num único propósito: aprender um pouco mais da palavra de Deus. Pegar mais um tijolinho para o nosso alicerce. Zaqueu, talvez, naquele momento, naquela dificuldade, que ele rompeu aquele paradigma, ele quisesse apenas olhar no meio da multidão e ver se conseguia enxergar Jesus ali no meio. Mas a força de vontade foi tão grande e aquilo voltou para o coração. Porque ele só queria ver, e Jesus fala: hoje me convém pousar na sua casa. Quantos de nós aqui podemos receber o Senhor Jesus nas nossas casas? Porque nós estamos reunidos aqui nesse único propósito. Porque quando Jesus está na sua casa, na minha, na nossa casa, Ele faz milagres. Ele faz com que nós cresçamos espiritualmente. Ele nos encoraja a vencer as batalhas do dia a dia, do mundo. Ele nos encoraja a continuar caminhando, não importa se for deserto, não importa se a água estiver turbulenta, porque ele vai estar no barco também. Zaqueu acreditou. E acreditou tanto no Senhor Jesus, que ele disse que metade dos bens ele ia dar aos pobres. Que uma das coisas mais difíceis do ser humano é se desprender das coisas monetárias para andar com o Senhor Jesus.
Porque isso que a palavra de Deus ela fala em Mateus 5, você tem que colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Porque se você colocar ouro e prata na sua vida, Jesus fica em segundo plano. Em segundo plano, Ele não pode operar no meio de nós. Ele só pode operar na sua vida se você colocar Ele em primeiro lugar. E quando você coloca em primeiro lugar, a palavra de Deus fala, as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembra disso? Davi acreditou, colocou o Senhor em primeiro lugar na vida dele, se tornou rei. Zaqueu não conseguiu enxergar Jesus. Ele conseguiu enxergar as atitudes que Jesus estava fazendo, as obras que o Senhor estava fazendo, essas mesmas obras que avançaram 2000 anos até chegar aqui onde nós estamos. Para terminar, em Lucas 24, a palavra de Deus fala assim, Lucas 24, 13, a palavra de Deus fala assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, respondeu eles. Ele era o profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E nós esperávamos que era o que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro. E não acharam o corpo dele. Voltaram e os encontraram e contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Jesus Cristo está falando com 2 dos seus discípulos, e ele vai andando com eles, eles não conseguem ver Jesus. E o que é mais bonito de tudo, é que quando Maria Madalena vai ao sepulcro, um homem está mexendo no jardim, ele fala: cadê o mestre? O senhor fala para mim onde colocou o mestre, que nós vamos atrás. E aí aquele homem fala assim: Maria. Quando ele fala Maria, ela reconhece que é o Senhor Jesus. No finalzinho de João também, quando eles estavam pescando, Pedro, daquele jeito dele, fala: eu vou pescar, eu não vou fazer obra nenhuma, porque Jesus morreu e eu vou cuidar da minha vida. Passaram a noite inteira e, como sempre, não pegaram nada, mas no outro dia, cedo, Jesus estava na praia e fala assim: lança a rede do lado esquerdo. Quando eles lançaram, pegaram 153 grandes peixes. João olha e fala para Pedro: é o mestre. E Pedro já veste a sua roupa e vai atrás. Quando chega perto, Jesus olha e fala assim: Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Mas eles não conseguiam enxergar que era o mestre que estava ali. Todos os discípulos que vinham, até mesmo um deles, que Tomé, falou que só acreditava se visse, e Senhor Jesus aparece a eles também. Porque agora, para você ver Jesus, todos os discípulos que andaram com ele, não iam enxergar aquilo que era a externa de Jesus, não iam enxergar aquele rosto que as pessoas não gostavam de olhar, porque agora o que estava dentro do coração de Jesus, o brilho do Senhor Jesus, agora estava à mostra para eles. E agora, para eles enxergar Jesus, aí precisava deles ter essa mesma fé que nós temos, porque agora ele igualou as coisas. Por isso que o Senhor Jesus falou para Tomé: você crê em mim porque você veio, mas bem-aventurado aqueles que não me viram e creem em mim. Somos nós, somos esse povo que não andou com o Senhor Jesus naquele momento, que não viu a crucificação naquele momento, mas hoje nós cremos e fazemos parte desse mesmo povo, pregando o Evangelho, recebendo o próprio Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. Por isso que nós não olhamos a parte externa das pessoas, nós olhamos, assim como Deus, o coração, porque é dentro do coração de cada um de vocês é que está o verdadeiro valor para Deus.
Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém, glória a Deus. Eu convido a igreja a ficar de pé. Quem precisa de oração? Então vamos unir, a nossa fé, apresentar a nossa casa diante do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós levantamos a nossa mão para o alto, de onde vem o nosso socorro, e apresentamos, ó Pai, a nossa família, apresentamos a nossa parentela, apresentamos a nossa vida diante do Teu altar. Papai querido, que o Senhor venha visitar cada um nesta noite, com a força do Senhor, com a paz do Senhor, com o refrigério do Senhor e com a cura nesta noite. Papai querido, alcança a nossa família e a nossa parentela. Papai querido, que a misericórdia do Senhor também possa alcançá-los nesta noite, na mesma medida, com a cura, com a paz, com o refrigério do Senhor, com a libertação do Senhor nesta noite. Papai querido, nós te louvamos por esta palavra, te louvamos por cada vida que está aqui conosco nesta noite. Papai querido, continua guardando, continua livrando, continua suprindo as necessidades materiais e espirituais do teu povo, nós te pedimos nesta noite. Papai querido, abençoa também, Senhor, cada um que nos ouviu nesta noite, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e do fundo. Papai querido, que o Senhor venha levar a tua igreja nesta noite, debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, livrando, Senhor, do homem fraudulento, livrando do acidente. Papai querido, e que a paz do Senhor, a alegria do Senhor venha ser derramada sobre a tua igreja nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, por este momento, pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença nesta noite, em nome de Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.